O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. E Energisa. Nossa energia sempre com você. Olá, sejam todos bem-vindos à Cidade Real desta noite, 18 de maio, pós-aniversário de Nova Friburgo. Nova Friburgo viveu neste final de semana, um final de semana de festa, desfile cívico, de população nas ruas, acompanhando esse aniversário de 197 anos de Nova Friburgo. E aqui no programa Cidade Real, durante todo este mês de maio, nós recebemos autoridades que representam o município, que representam você, cidadão. Hoje nós receberemos um deputado federal, você terá a oportunidade de falar diretamente com ele. Por isso, nós abrimos mais um canal de comunicação de você, telespectador, com o programa Cidade Real. Você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão, seu comentário para o nosso e-mail, programacidadereal@gmail.com, para a linha de telefone aqui da TV Zoom, 2519-2003, e também para o canal de WhatsApp, que você fala diretamente aqui com o Zuri, 98116-2400. É importante lembrar que você tem que mandar o seu nome, o seu bairro e a sua pergunta identificada para que o Zuri possa saber de onde você está falando e para que você possa se identificar junto aqui ao nosso convidado desta noite. O programa Cidade Real é uma parceria com a Águas de Nova Friburgo, Stan Metalúrgica, Energisa e Gasone Planejado. Diretamente aqui dos estúdios Rafael Jacu, tenham todos um bom programa. Prezado cidadão e aniversariante real, conforme Isabela já anunciou, continuamos a série de programas especiais conversando com as autoridades que nos representam por delegação do nosso voto, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. É importante que neste mês de maio, além de celebrarmos o aniversário da criação de nosso município, com seus 197 anos, também possamos fazer uma reflexão e uma projeção para os próximos anos. Estamos muito próximo dos 200 anos, e aí eu entendo que só teremos tempo suficiente para preparar a festa. Qualquer outra mudança significativa exige um tempo maior, planejamento e recursos, e ainda neste período temos um calendário eleitoral bastante intenso. Então, na comemoração dos 200 anos, temos que nos preparar para a festa que certamente tem que acontecer. Mas os próximos 200 anos requer uma reflexão com uma profundidade maior, com mais conteúdo, com discussão, com debate, com análise, justamente para prepararmos a nossa cidade para o futuro. E nesse sentido, você já está acostumado, você que acompanha toda segunda-feira, às 22 horas, o programa Cidade Real, já percebeu, já se acostumou e já aguarda a nossa programação especial do mês de maio. Conversamos com as principais autoridades municipais. Na semana que vem receberemos outra autoridade e nas duas edições do mês de junho teremos a presença aqui do prefeito municipal, que não pôde comparecer na última segunda-feira, conforme justifiquei, por justamente ser naquela data, 11 de maio, a celebração dos seus 30 anos de casamento. Então, por motivos óbvios, evidente que ele transferiu e reagendou a sua participação. Estará conosco aqui nas duas primeiras edições do mês de junho. Mas nesta edição, conforme anunciado, recebemos aqui também uma importantíssima autoridade, um deputado federal, para conversar conosco sobre as suas ações, sobre as suas avaliações, sobretudo no cenário federal, estadual e municipal. E, obviamente, que o deputado federal que tem vaga cativa aqui no programa Cidade Real, sempre comparecendo quando convidado, e aí a sua eficiente assessoria
rearruma a sua agenda para que ele possa estar aqui na segunda-feira, até porque este é o dia que normalmente ele se dirige para Brasília, para comparecer, para conversar com você, para trazer informações, para esclarecer suas dúvidas diretamente pelos nossos canais de contato. Programa cidadereal@gmail.com, e você vê aí na barra inferior da sua tela, também conhecido como rodapé. Ou pelo telefone 2519-2003, ligue, entre em contato conosco, converse com o nosso convidado. E agora, com esta novidade, pelo WhatsApp, que é a rede social do momento, através do número 981162400. Lembrando sempre que esse WhatsApp é da TV, é da emissora, as pessoas às vezes se confundem e durante a semana tentam conversar comigo por esse número. Não é o meu número particular. É evidente, aqueles que têm podem também se prevalecer dessa condição. Mas este número de WhatsApp é da TV. Entre em contato conosco e aí você, evidente, tem que se identificar, porque como não está adicionado à rede social da TV, eu preciso saber de quem se trata e em que bairro mora para que a gente possa encaminhar a sua dúvida, a sua queixa, a sua reclamação, a sua pergunta, a sua participação ao ilustre deputado federal Glauber Braga. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Cidade Real. É uma satisfação recebê-lo. Boa noite, prazer estar aqui junto contigo mais uma vez para esse bate-papo e à disposição para responder a todas as perguntas, a todos os questionamentos. Legal, é em clima de bate-papo mesmo. E aí, deputado, nós precisamos abordar alguns cenários. O federal, o estadual e o municipal. Vamos lá. Onde você transita nessas três esferas, evidentemente, por força, inclusive, do seu exercício político, da sua participação, da sua função, da sua condição de deputado federal, representando Nova Friburgo nessas três esferas, o que faz de maneira muito próxima, muito competente, e basta ver o resultado das últimas eleições, o que nós já tratamos aqui o ano passado. Obrigado. E aí eu vou me permitir pular esse item de pauta, bem. Tá certo? Tá joia. Mas basta dizer que você é o único deputado federal que representa, o único deputado federal do PSB que representa o estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. É verdade. Só por isso o credencia, evidentemente, a tratar das questões com propriedade. Obrigado. E aí, amigo, no cenário federal, nós observamos, pela movimentação política recente, enfim, com a presidência do Senado entregue a Renan Calheiros, a presidência da Câmara dos Deputados entregue a Eduardo Cunha, a vice-presidência da República eleita para Michel Temer, ou seja, todos filiados e vinculados ao PMDB. E, recentemente, a própria presidente Dilma Rousseff nomeou Michel Temer para ser o articulador político do seu governo. Isso tem incomodado os demais partidos, amigo? Como os demais partidos lidam com essa predominância do PMDB no governo federal? Acho que cada partido lida de uma forma, mas que é preocupante, é. É preocupante? Claro, é muito preocupante. Até porque, principalmente na presidência da Câmara, o que eu tenho visto cotidianamente, todas as semanas, é o estabelecimento de uma agenda que em vários pontos é muito atrasada para o Brasil e que tem sido colocada em pauta de maneira muito autoritária. Autoritária? Muito autoritária. Vou te dar alguns exemplos do que tem acontecido, Por favor. Matérias que não passaram pelas comissões temáticas e que têm sido trazidas para o plenário, onde o presidente tem um conjunto de aliados. Desses aliados que o presidente tem, ele elenca na hora relatores para darem parecer sobre aquelas matérias, e esses pareceres são dados muitas vezes sem que os relatores saibam o que estão relatando. Para você ter uma ideia, há algumas semanas, quase que a Câmara dos Deputados votou uma medida que era a flexibilização de tortura por agente público. Inacreditável futebol clube, amigo. Eu fui à tribuna, falei, deputados, vocês sabem o que estão votando? O que está se dizendo aqui é que vai haver uma flexibilização da tortura por agente público. Como é que a gente vai votar isso? Ou seja, fazendo a alteração em matéria de natureza penal dessa forma, de forma atabalhoada e autoritária,
na condução do presidente da Casa com os compromissos que ele formatou ainda no período da campanha eleitoral como candidato a presidente. Então é preocupante, sim. É preocupante porque esse grupo assumiu a agenda nacional. Além de ter assumido a agenda nacional, hoje você, em boa parte, tem um parlamentarismo em funcionamento. O governo federal precisa e deve reagir a isso, porque não pode ficar refém da agenda do PMDB nacional, mas hoje, semanalmente, e eu já participei de 3 legislaturas, a legislatura quando eu assumi em 2009, a última legislatura e essa, eu nunca vi algo do jeito que está acontecendo. Nunca viu? Não, do jeito que as coisas estão acontecendo de forma alguma, ou seja, agenda em vários pontos extremamente negativa, de interesse do presidente e colocado em votação de forma autoritária. É muito ruim o que está acontecendo no Congresso Nacional, na condução da Câmara dos Deputados pelo presidente da Casa. Eu poderia te dar aqui vários outros exemplos inclusive que vão contra aquilo que é a opinião pública, e não só a opinião pública, mas todos aqueles que pensam numa reativação de uma boa política para o Brasil e que tem sido colocado em pauta. Ou seja, hoje você tem uma medida provisória que está para ser votada pelo Congresso Nacional, a abertura da possibilidade de que o presidente traga para a pauta uma das suas promessas de campanha eleitoral também, que é fazer um shopping do lado do Congresso Nacional. No momento em que o país está passando por todas as dificuldades, onde a prioridade deveria ser outra, a Casa coloca numa medida provisória, o que não era, inclusive, para ser feito, porque não é a forma legal disso poder estar sendo contemplado, a possibilidade de que a gente tenha a formação de um shopping center do lado da Câmara dos Deputados. Eu estou citando aqui alguns exemplos, mas a gente poderia ficar o programa inteiro eu falando das matérias que eu votei esse ano ou que resisti à votação e que têm sido impostas de maneira muito perigosa. Isso tem acontecido também de igual forma no Senado. Também. Correto? Também, ou seja, às vezes eles fazem a demonstração de um contraponto, um em relação ao outro, né? Mas o poder é o poder do PMDB e a gente tem que ter muita preocupação, e aí eu estou falando dessas lideranças do PMDB nacional, eu não gosto de generalizar, porque todos os partidos têm também pessoas com caráter republicano, ou seja, que procuram fazer o bem desempenhar das suas tarefas, mas esse núcleo do PMDB nacional, que tem uma repercussão forte e importante também no núcleo do PMDB no estado do Rio de Janeiro, eles se combinam em muito daquilo que publicamente pode parecer uma divergência, ou seja, aquela combinação do tipo, você bate e eu assopro, né? Sem dúvida. Você vai colocar essa matéria em votação, eu vou criticar, mas ao mesmo tempo você dá aí o pé no acelerador. Isso acontece, infelizmente acontece, então a gente tem que se preocupar com o que acontece na Câmara, com o que acontece no Senado, e o que acontece no conjunto da articulação política que tem hoje o PMDB nacional como aquele que determina a pauta e a agenda nacional, que não é pouco para o Brasil que tem um regime presidencialista. Sem dúvida. Ainda nessa avaliação política, deputado, eu que acompanho quase sempre que possível os trabalhos tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, isso tem criado um acirramento muito intenso entre aqueles partidos que estão se sentindo excluídos do processo. Sim. Pela condução assodada dos seus presidentes, que depois têm imensa dificuldade, inclusive, em dar as explicações para a opinião pública. Isso também se verifica, obviamente, nos corredores das casas, ou seja, nos bastidores existe essa mesma sensação, essa mesma percepção da contrariedade desses partidos que não estão sendo contemplados nas principais decisões? Existe, e hoje a preocupação com a escalada autoritária dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, ela vai de partidos da direita à esquerda. Ou seja, de partidos que fazem parte da base de sustentação do governo a partidos que fazem oposição. A preocupação com a forma com que o presidente da Câmara vem conduzindo os trabalhos é de todos. Ou seja, inclusive muitos daqueles que foram aliados
na campanha eleitoral dele Exatamente. como presidente da casa, hoje reagem à forma como ele vem conduzindo o trabalho. Não tenho dúvida disso. E o desfecho pode ser bastante prejudicial para o país, evidente. Já está sendo. Quando você vota a norma penal do jeito que votou, quando eu te dei o exemplo aqui de uma matéria que estava sendo analisada e votada que flexibilizava a tortura por parte de agente público. Quando você vota do jeito que foi votado o processo de terceirização, Exatamente. que não é a regulamentação da terceirização já existente. Porque nesse caso em específico, a gente tem que regulamentar mesmo, tem que garantir direitos, tem que ter a possibilidade de fazer com que as pessoas tenham seus direitos respeitados. O que o projeto de lei da terceirização fez foi abrir a possibilidade de terceirizar tudo, toda e qualquer atividade do mundo do trabalho. Eu conversei com muitos, inclusive empresários nesse período, e que me disseram o seguinte: Glauber, olha, boa parte da minha produção não é terceirizada e eu nem quero que seja. Mas se esse projeto for aprovado do jeito que está, eu vou me ver obrigado a terceirizar. Sabe por quê? Porque senão o meu concorrente vai terceirizar tudo, toda a sua produção, né, toda a sua atividade produtiva, o produto dele vai com preço lá para baixo e eu não vou ter condições de competir se não tiver a minha empresa toda ela com a atividade terceirizada. Sem contar os prejuízos gravíssimos para o mundo do trabalho, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Essa foi uma agenda específica dele, ou seja, que ele botou para acontecer por acreditar naquela agenda e a gente espera que o Senado Federal, inclusive, não leve à frente. Mas eu estou dando alguns exemplos aqui de vários outros que eu poderia citar. Amigo, ainda nessa linha do cenário federal, quais são aquelas causas que você tem trabalhado ferrenhamente? Enfim, no seu mandato anterior, mandato pleno de 4 anos, Perfeito. Você estava muito empenhado e conseguiu estabelecer uma legislação específica relacionada aos desastres naturais, enfim, uma legislação bastante extensa, bastante rígida, moderna, inclusive, que garante direitos, mas também obriga a que os municípios cumpram determinados deveres. Foi, vamos dizer assim, o destaque, talvez, daquele mandato. E nesse mandato, quais são aquelas bandeiras que você está empunhando em Brasília? Zuri, primeiro a gente mantém as bandeiras existentes porque elas não podem ser esquecidas, né? Por exemplo, na Lei 2.608, o grande trabalho agora é pela regulamentação de todos os artigos, que é o Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Numa batalha que a gente fez no ano passado, que foi o recurso para garantir a votação do Plano Nacional de Educação, a batalha agora é a implementação do PNE, do plano. Inclusive, você estava, o ano passado, na presidência da Comissão de Educação. Estava na presidência da comissão, quando a gente apresentou o recurso à Comissão de Constituição e Justiça, derrubou uma posição do presidente da Câmara dos Deputados, que não queria, naquele momento, botar aquela matéria em votação, que dizia que as medidas provisórias estavam trancando a pauta. A gente venceu e dobrou a posição do presidente, fez o Plano Nacional de Educação ser votado em plenário e agora a gente tem que trabalhar pela implementação e regulamentação. Por exemplo, todos os municípios e estados brasileiros têm até junho para apresentar às câmaras de vereadores e às assembleias legislativas agora, é um prazo do PNE, do Plano Nacional, os seus planos estaduais e planos municipais. Quem já o fez, inclusive, tem que readequar o seu plano em relação ao Plano Nacional. Então, agora o meu trabalho é de acompanhamento em relação àquilo também que a gente já iniciou. Além disso, no mandato participativo, uma bandeira que eu sempre tive a oportunidade de colocar e de discutir com a sociedade, que foi a necessidade de que os deputados federais possam reinventar o exercício dos mandatos, estando mais próximo da população, numa democracia que não seja só representativa, mas que tenha instrumentos de participação direta. Fiz a apresentação de um projeto de lei que foi o chamado Programa Prestando Contas, que basicamente é o quê? Obrigar a todo parlamentar do Legislativo que faça aquilo que eu já faço, que pelo menos uma vez por mês esteja numa praça pública. Suba no banquinho? Suba no banquinho, preste contas. Agora a gente faz as rodas de conversa, né? Ouvindo as pessoas, mostrando o que está sendo realizado, ouvindo os questionamentos no olho, e colocando e afixando no seu gabinete e nas suas redes, ou seja, na internet, aonde que ele vai estar em cada mês. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O relator é o deputado Chico Alencar, que deu um parecer favorável, e agora a gente está batalhando para que o presidente da CCJ coloque em votação também essa matéria. Já que você está me dando a possibilidade, eu queria falar de um projeto de lei que eu também apresentei nesse ano,
Sem dúvida. E que está na Comissão de Constituição e Justiça e que a gente espera que seja também aprovado e designado relator, que basicamente é o seguinte: todo final de legislatura você tem aquele corre-corre de alguns parlamentares e o presidente da casa para votar o quê? Para votar ampliação de rendimento dos deputados federais e senadores e a cúpula dos poderes da República. E aí, normalmente, deputados não se insurgem contra aquilo e no dia seguinte vem a manchete em todos os jornais que a Câmara se concedeu o aumento disso ou daquilo. Eu, no ano passado, votei contra o aumento, mas não bastava eu votar contra, né? E marcar lá minha posição contrária ao que estava acontecendo. Eu apresentei agora um projeto de lei que determina, e isso para mim não é moralismo, na verdade é ampliar a qualidade da política e ampliar a necessidade da representação. Eu apresentei um projeto de lei junto com mais 2 deputados, junto com a deputada Luísa Erundina e também com o deputado Chico Alencar, que diz que os rendimentos de deputados federais e a ampliação de rendimento não pode ser superior naquele período ao aumento percentual do salário mínimo, ou seja, se o salário mínimo teve um aumento de 5, não pode o rendimento do parlamentar ter um aumento de 30 ou de 40, que não pode ser superior à média do aumento dos servidores públicos federais. Se os servidores públicos tiveram um aumento de 10, não tem como, naquele mesmo período, o parlamentar ter um aumento de 30, de 40, até de 50. Até porque é o servidor federal. Exatamente, né? E, além disso, não pode ser superior à inflação do período. Você pode ter a certeza que tem um bocado de deputado lá torcendo o nariz. Logicamente. Para a apresentação desse projeto de lei. Mas se a gente parte do pressuposto que a política tem que melhorar, ela não tem que melhorar única e exclusivamente como ações individuais. Ela tem que melhorar como ações individuais que modificam os regulamentos para ações coletivas. Por esse resgate da representatividade, esse foi mais um projeto também apresentado na Câmara Federal. Eu estou com várias outras propostas. Dentre essas propostas, a gente quer continuar discutindo a redução de risco de desastres, a gente quer discutir a regulamentação e a implementação do Plano Nacional de Educação, continuar trabalhando o mandato participativo nas suas mais diferentes instâncias e esferas, ou seja, ampliar esse resgate, mas a gente quer também trazer elementos novos, ou seja, dos elementos novos, daquilo que não foi discutido nos mandatos anteriores, tem algumas iniciativas que a gente está tocando e que tem conseguido um bom apoio de vários parlamentares. Por exemplo, na ampliação de medidas que sejam relacionadas à segurança e que precisam ser discutidas. Vou dar um exemplo. Tem um projeto de lei do deputado Paulo Teixeira que trata dos chamados autos de resistência. Zuri, os dados hoje da morte da juventude brasileira são dados alarmantes. Assustadores. Ou seja, a quantidade de pessoas que morrem no Brasil, e principalmente jovens de 15 a 29 anos, é um dado que, se comparado a outros países do mundo, faz com que a nossa realidade seja extremamente preocupante e calamitosa. Esse é um trabalho que a gente também vem iniciando e que eu quero ampliar a discussão de políticas públicas voltadas especificamente para ampliar direitos da juventude e garantir o principal direito, que é o direito à vida. Só para a gente ter uma ideia, 50 mil mortes por homicídio de jovens no Brasil, e sabendo que dessas mortes por homicídio, os dados mais recentes são aqueles de 2012, na sua grande maioria é de jovens negros, principalmente das periferias das cidades. A gente tem que ter um trabalho intensivo para que esses dados possam ser modificados, né? Essa é uma outra esfera de garantia de direitos da juventude que eu tenho procurado trabalhar. Isso desde o seu primeiro mandato de 2 anos, perfeito, não é? Que você já vem trabalhando nesse sentido, garantindo, sobretudo, segurança para essa camada da população que realmente sofre bastante com a desigualdade social. Agora, me chama a atenção que, além desse trabalho, do trabalho também na área da educação, quando você ocupou uma das mais importantes comissões da Câmara dos Deputados, na condição de seu presidente, também as questões relacionadas à redução de riscos causados por desastres climáticos. Mas alguns projetos seus visam corrigir distorções dentro da própria categoria, ou seja, projeto prestando contas, projetos que, de certa maneira, limitam a
a avidez dos deputados por aumentos salariais. Quer dizer, você é um crítico da própria categoria? Eu te digo o seguinte, ou seja... Quando você tenta regulamentar por lei essas questões... Eu tenho uma visão, ou seja, o sistema representativo do jeito que está falido. Está falido. Está falido. Agora, não adianta você partir do pressuposto que ele está falido. Se você já tem o diagnóstico, qual é o antídoto? Ou seja, o que você vai procurar fazer? Vão ter aqueles que vão defender que as mazelas da política se resolvem com menos política. E aí fazem a defesa de intervenção militar, ditadura militar, o que eu sou completamente contrário, eu acho um absurdo. Né? Nós somos um completo retrocesso. As mazelas da política, na minha avaliação, elas se resolvem com mais política. Ou seja, mais política de que jeito? Com mais participação, com mais controle social, com um conjunto de regras que façam com que os instrumentos de participação direta da sociedade se ampliem. Posso tratar de outro aqui que é polêmico? Sem dúvida. Que é um projeto, uma proposta de emenda à Constituição que eu já estou recolhendo assinatura, inclusive, para ela e que eu vou apresentar. Esse eu estou te passando aqui quase que em primeira mão. Excelente. Né? Vou pedir ao nosso cinegrafista, inclusive, que dê um close no deputado nesse momento. Essa é polêmica, porque, inclusive, incide sobre a atuação de um outro poder, que é o Poder Judiciário. Eu estou apresentando uma proposta de emenda à Constituição que regulamenta o chamado pedido de vista. O que é isso? Vamos lá para o Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, houve a ação para determinar que a doação das empresas para as campanhas eleitorais ela era ilegal. Exatamente. E já estava decidido o julgamento quando o ministro Gilmar Mendes fez o quê? Pediu vista. Só que o pedido de vista hoje não tem regulamentação. Eu peço vista hoje e eu fico durante 10 anos, 20 anos com aquele pedido de vista sem que o processo volte a ser julgado pelo conjunto dos ministros do Supremo, por exemplo. Na verdade, não é pedido de vista, é poder de veto. Ou seja, você exerce poder de veto. Você não quer que uma matéria seja julgada, você vai lá e faz o veto. Eu estou apresentando uma proposta de emenda à Constituição que basicamente diz o seguinte, né, que a partir do momento em que um ministro dos tribunais ou um desembargador peça vista, se ele não devolver no prazo, inclusive que o CPC já estabelece, a pauta daquele tribunal passa a ser trancada, como já acontece na Câmara dos Deputados, quando você não vota a medida provisória, a pauta fica trancada. Exatamente. A não ser naqueles casos de urgência, como habeas corpus, né, mandado de segurança. Nesses casos, a pauta não ficaria trancada, mas nos outros haveria um trancamento de pauta das medidas nos tribunais, para garantir que aquelas matérias sejam votadas. Já comecei a recolher assinatura na semana passada e é mais uma proposta de alteração dos poderes que eu vou apresentar. E aí você pode me perguntar por quê? Porque é só para o legislativo que você faz essa crítica? Não. Eu considero que o conjunto dos poderes, eles precisam melhorar, ter mais transparência nas suas ações e ampliar o processo de controle social sobre as suas medidas. E no Executivo também. Agora a gente vai votar no Executivo Federal uma medida que eu acho muito boa, que é o estabelecimento das metas e objetivos que tem que ser apresentado pelas administrações municipais. Ou seja, as promessas que você fez na campanha, que você de 3 em 3 meses preste contas na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa, no caso dos governadores, das metas que estão sendo alcançadas naqueles períodos. Tem que acabar aquela história da administração local que não sabe aonde quer chegar, não sabe para onde está indo, só fica reagindo ao que normalmente acontece, não. Ou seja, você tem que ter um planejamento estratégico, metas claras a serem cumpridas, com objetivos a serem alcançados. Então, você tem que mexer no Executivo, tem que mexer no Judiciário, mas, claro, tem que mexer no Legislativo também. Não diminuindo a política, mas aumentando a qualidade da política. Nessa proposta de emenda à Constituição, você já conseguiu algumas assinaturas? Já Parabéns! Já consegui assinaturas. Parabéns! E estou convicto, inclusive, porque a apresentação dessa proposta vem baseada no relatório da Fundação Getúlio Vargas, que fez uma análise completa dos pedidos de vistas nos tribunais e tem coisas assustadoras, ou seja, já está completando aniversário de mais de 10 anos com pedido de vista sem que matérias tenham sido colocadas em julgamento. Tem matérias que não estão ainda maduras para julgamento? Claro que sim.
Mas o pedido de vista não é um instrumento mais adequado para que isso se dê. Não pode ser transformado, conforme você disse, no poder de veto. De veto, ou seja, Exatamente. Na verdade, o presidente do tribunal ele tem condições de não pautar aquela matéria se precisar de um amadurecimento agora. Se já tem uma decisão tomada pelo conjunto dos membros do tribunal, eu não posso, única e exclusivamente atendendo a qualquer interesse, pedir vistas para que aquela matéria seja votada. Já temos assinaturas e eu estou confiante de que a gente vai conseguir aprovar. E da próxima vez, certamente, você terá notícias aqui da aprovação dessa questão que é muito polêmica. Que não vai ser fácil. Não vai ser. Os debates serão intensos. Vamos botar o dedo na ferida. Eu estou lá para isso. E por falar em dedo na ferida, amigo, outra zica, conforme eu às vezes costumo dizer aqui, é justamente, aí já partindo para o cenário estadual, esse confronto que está havendo entre o diretório estadual e alguns diretórios regionais, e aí o senador Romário, brilhante atacante, jogador de futebol absolutamente incomparável, muito bom dentro das quatro linhas, mas por vezes fora delas derrapa. E nós temos notícias, acompanhamos evidentemente essas informações desse confronto que está havendo dentro do próprio partido entre algumas correntes. Você, na condição privilegiada de único deputado federal do partido na Câmara dos Deputados, tem sido frontalmente, vamos dizer assim, imagino até que por vezes desrespeitado, e por conta disso, você recentemente deu uma declaração muito forte ao jornal A Voz da Serra, em que destacamos o seguinte trecho, abre aspas, para o deputado federal. Por fim, ressaltamos que não estamos surpresos em ver essa articulação sendo feita pelo atual presidente nomeado, já que o Romário tem o total interesse em colocar o PSB como um partido de aluguel para o PMDB. Nós não compactuamos com isso e faremos a resistência, fecha aspas, para a declaração do deputado federal Glauber Braga. Amigo, explica a situação. Explico a minha declaração e explico todos os fatos. Você sabe que o primeiro jogo que eu fui ver no Maracanã foi aquela eliminatória da Copa de 94, com aqueles 2 gols que Romário fez no Uruguai. No Uruguai, né? Que classificou a seleção para a Copa. E aí você pode me perguntar, a questão é pessoal? Não é pessoal, a questão é de natureza política. Quando termina o primeiro turno e se inicia o segundo turno da campanha eleitoral, o Romário tomou as suas decisões de natureza política e que ele precisa explicar que decisões foram essas. Explico mais uma vez. Logo que teve a eleição para a presidência do Senado Federal, a bancada do PSB, que é composta de 6 senadores, decidiu não votar em Renan Calheiros e votar no seu adversário naquela eleição, que era o senador Luiz Henrique, que infelizmente, inclusive, faleceu recentemente. E o Romário disse, não posso votar no Luiz Henrique, vou votar no Renan Calheiros pelos compromissos que tenho com o PMDB do Estado do Rio. O conjunto de senadores do PSB lançou uma nota mostrando aquela declaração, ou seja, que eles votariam no Luiz Henrique, à exceção do senador Romário, que tinha se comprometido a votar em Renan Calheiros para o Senado Federal. O Romário tem que responder, ou seja, por que ele faz essa declaração e por que ele diz que tem compromissos que obrigam ele a votar no senador Renan Calheiros no cenário nacional com o PMDB do Rio. Que compromissos são esses? Esses compromissos não foram feitos com algum tipo de coisa que eu soubesse o que estava acontecendo, não foi feito discutindo com a militância do partido no estado do Rio. Ou seja, ele fez a indicação agora do secretário municipal de esportes, também na prefeitura da capital. Também não foi nada acordado com a militância do partido, foram iniciativas próprias dele, numa articulação com o PMDB do Rio. Quando eu assumi a presidência do PSB, e que eu assumi com mais de 96% dos votos dos militantes do PSB no estado do Rio de Janeiro todo, a gente assumiu com compromisso de manter uma relação institucional respeitosa com o governo estadual e com o governo federal, mas procurar uma alternativa do ponto de vista partidário para oxigenar a política do Rio. O Romário, inclusive, ele foi eleito senador com o nosso apoio com essa esperança sem dúvida, de que ele pudesse oxigenar a política do Rio de Janeiro. Agora, se ele
depois de ter sido eleito desse jeito, resolve formular acordos que não foram publicizados e que obrigam a ele a votar em Renan Calheiros para a presidência do Senado pelos acordos feitos com o PMDB do Rio, ele tem que dar as explicações do porquê está fazendo isso. Sem dúvida. E eu não aceito. Ou seja, aí algumas pessoas disseram comigo, Glauber, mas isso... Algumas pessoas da direção partidária. Isso a gente vai ter que entubar. Entubar. Entubar por quê? Por que eu tenho que entubar? Ou seja, eu não fiz esse acordo, eu não estou de acordo com um acordo que não é feito claramente, eu não sou obrigado a votar no representante do PMDB no cenário nacional por algum acordo que não seja público. Se o Romário fez esse tipo de acordo, eu não vou chancelar e não vou emprestar meu nome para isso. Ele que diga publicamente por que fez e que acordo é esse. É ele que tem que vir a público para poder dar essas explicações. Zuri, na atividade política, às vezes a gente comete erros, a gente comete acertos, né? Todo dia a gente erra e acerta. É do ser humano. Mas uma coisa que a gente não pode perder é a nossa coerência. Ou seja... Ou você erra sempre ou você acerta sempre, Ou seja, não, a gente não pode perder a coerência da linha política traçada, né? Ou seja, na política... E eu ouvi isso um dia, não esqueço, na política você pode mudar. Você não pode mudar de lado. Sem dúvida. Você não pode mudar de lado. Amigo, sem dúvida. Se para você chegar a determinado objetivo, você tem que dialogar com diferentes correntes, você dialoga com elas. Se essas correntes querem te apoiar, você vai dialogar com essas correntes. Agora, você não pode ser contaminado por um tipo de política que não tem depois mais retorno. Depois que você a faz, você não consegue sair. Então, é exatamente por esse motivo que eu não concordei com as medidas que foram implementadas pelo candidato e depois eleito senador Romário, ou seja, que contou com o nosso apoio para representar a oxigenação da política do Rio, mas não vai contar com o meu apoio para repetir a velha política, fazendo acordos não publicizados que obrigam ele a votar em Renan Calheiros. Agora, isso colocou o diretório aqui municipal em rota de colisão. Sim, colocou. Com o diretório estadual. Colocou em rota de colisão porque ele anunciou a dissolução dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, passando por cima de quem tem... O meu único partido de filiação na vida foi o PSB, estou filiado há 15 anos, nunca tive outra filiação partidária, e ele passou por cima de gente que está militando no partido há muitos e muitos anos, né? Há mais de 30 anos, e que compõe as direções partidárias e milita no PSB nos municípios, para fazer acordos pontuais com o PMDB. Desculpa, eu não vou aceitar isso como natural. Eu não vou, não, então nesse bolo aqui eu deixo o meu pedacinho, e nesse pedacinho que eu deixo eu não falo contra essa decisão que você está adotando e está tomando. Não vou fazer. Ou seja, não vou entubar, não vou dizer que não vou me rebelar contra o que está acontecendo. Ou seja, não é correto, não é certo. Isso não é correto, não é certo. Eu vou publicizar isso, e foi o que eu fiz. Isso tem criado dificuldades para a sua articulação política dentro do partido? Assim, cria porque, do ponto de vista estadual, você tinha uma representação que estava sendo muito dialogada com os municípios, né? A gente fazia plenárias permanentes, ouvia as pessoas. Agora isso não existe mais. Infelizmente, o Romário, uma das primeiras medidas que ele adotou foi fechar a sede do partido na Rua Senador Dantas, no Rio, e naquele momento transferir a sede para a Barra da Tijuca. Né? Tá certo isso? Tá errado? Não está certo. Ou seja, eu vou concordar com isso? Não. Aí você pode me perguntar, é pessoal? Não, não é pessoal. Ou seja, eu não tenho nenhuma raiva, rancor do ponto de vista pessoal com relação ao Romário. A gente teve, sim, uma dificuldade lá atrás, e quem, inclusive, recompôs essa relação foi uma pessoa chamada Eduardo Ascioli Campos. Eduardo Campos chamou para uma conversa em São Paulo. Eu fui, o Romário foi. O Romário estava preocupado em não ter o nome dele aprovado para ser candidato ao Senado pelo conjunto da militância, porque as pessoas queriam que ele fosse candidato a deputado federal para ser um puxador de legenda. E eu, pessoalmente, seria beneficiado por isso. Certamente, né? Certamente. Eduardo, com a preocupação de Romário, chama numa conversa e fala, Romário, olha, realmente tem gente que tem jeito para a burocracia partidária e para as articulações de partido, tem gente que não tem. É importante que Glauber assuma a presidência do partido no Rio, o que a gente já tinha maioria no Estado para fazer isso. No que Eduardo vira para mim e fala assim, Glauber, é muito importante para a minha candidatura presidencial ter o palanque de Romário como candidato ao Senado no estado do Rio de Janeiro,
já que a gente não vai ter uma candidatura própria do PSB ao governo do Estado. No que eu me comprometi ali, inclusive, a fazer a defesa e fiz no Congresso Estadual do partido da candidatura de Romário ao Senado contra boa parte da militância que queria que ele fosse candidato a deputado federal para poder puxar um número maior de deputados. Ou seja, teoricamente eu estava até prejudicando a minha própria eleição. Muita gente dizia, poxa, agora que Romário não é candidato a deputado federal, a situação de Glauber como candidato a deputado federal fica mais difícil. Mas eu não tergiversei quando os interesses maiores do partido foram colocados. Agora, o Romário sim. O Romário, nesse momento, ele não está adotando aqueles que são os interesses maiores do país, do partido e da boa política. Ou seja, fazendo acordos que não são publicizados e querendo que as outras pessoas se submetam a isso. Deputado, fechando essa questão, até porque precisamos fazer o nosso intervalo, evidente que você, em função dessa situação toda, talvez já esteja sendo assediado por outros partidos, sabendo dessa situação extremamente embaraçosa que se colocou, isso é inevitável. E se convidado, você se transfere? Você vai para outro partido, amigo? Zuri, no dia 20 de junho está marcado o Congresso Nacional do PSB de uma possível fusão com o PPS. Exatamente. Eu estou discutindo muito com a militância do PSB em Friburgo e nos outros municípios do estado. Hoje, inclusive, a gente fez uma reunião com a militância demonstrando o quadro existente. Realmente já tive aí 5 ou 6 partidos que fizeram contato num processo de sondagem, né? Mas não houve da minha parte qualquer abertura de negociação, porque isso não é um leilão. Qualquer modificação partidária, ela tem que partir necessariamente das convicções das pessoas, ou seja, tem que partir das minhas convicções e das convicções das pessoas que compõem esse grupo político e essa agremiação que hoje é o PSB. Mas o PSB que eu me filiei há 15 anos atrás não é o PSB de hoje. Certamente. Infelizmente. E essa decisão vai ser tomada com calma, com serenidade, com tranquilidade, né? Mas as posições políticas e programáticas, né, daquilo que eu acredito e das posições que eu já defendo em Brasília vão ser fundamentais para delimitar o caminho a ser seguido e não só o pragmatismo eleitoral. Sem dúvida. Temos certeza disso. Como também temos certeza das orientações do professor Carlos Giacomo Maliano, que sempre nos traz as suas considerações, os seus ensinamentos acerca da programação neurolinguística, que é uma ferramenta científica para você tirar melhor proveito do seu cérebro. Uma máquina absolutamente fantástica, quase que perfeita, exceto por não ser acompanhada por um manual de instrução. E aí, muito bom. Eu estive naquela sessão lá, tumultuada, e você estava lá, amigo, fazendo todos os registros cinematográficos. Eu espero que você tenha me preservado naquela ocasião. Então, o professor Carlos Giacomo sempre traz algo extremamente interessante para a nossa reflexão. E neste mês de maio, ele está tratando justamente da autoestima, que, sobretudo, como cidadãos friburguenses, devemos cada vez buscar o seu resgate, a sua elevação e a sua busca incessante. Precisamos, sim, ter a nossa autoestima valorizada e isso acompanharemos em mais uma edição do quadro Manual do Cérebro. Como vai? Espero que você esteja muito bem nesse mês de maio, mês de festa em nossa cidade, aniversário de Nova Friburgo. E eu quero perguntar uma coisa para você. Você é feliz com aquilo que você tem? Nós estamos trabalhando aqui sobre autoestima. E para ter autoestima elevada, você tem que ter um componente importante na sua vida: gratidão. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. Você tem que aprender a ser grato. Estar num estado emocional de gratidão cotidianamente. Isso vai fazer a vida ser mais leve. Isso vai fazer a vida ser mais tranquila para você. Você vai ser mais feliz se você treinar mais a sua gratidão. Como é que a gente treina a gratidão? 2 exercícios. Primeiro,
Não sei se você costuma fazer orações toda noite. Se você costuma fazer orações, faça o seguinte, anota num papel o conteúdo da sua oração. Então, por exemplo, segunda-feira, orei falando isso. Terça, orei falando isso. Quarta, durante uma semana, você anota o conteúdo da sua oração. No final de uma semana de 7 orações, você pega e separa quantas orações são de agradecimento e quantas orações são de pedido. Se você tiver mais pedindo do que agradecendo, alguma coisa está errada, sabe por quê? Porque o que Deus tinha para te dar, já lhe deu. A vida, agora é com você. Agora você precisa ser grato por aquilo que você tem e seguir o seu caminho. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é o seguinte, dizer como se você ainda não tivesse alguma coisa, mas você já tem essa coisa. Por exemplo, eu gostaria de poder respirar sem aparelho. Se você respira sem aparelho, você pode dizer isso. Eu gostaria de poder respirar sem aparelho. Quando você diz isso, você dá importância a isso, porque a gente dá importância àquilo que a gente não tem. Já prestou atenção? Então você diz, gostaria de respirar sem aparelho. Depois você completa e diz assim, eu respiro sem aparelho. Você toma consciência. E por último você diz, sou grato por isso. Esse exercício cria em você um estado emocional de gratidão e vai fazer seu dia ser melhor. Quando você acordar, você pode dizer, por exemplo, gostaria de poder almoçar todo dia. Eu almoço todo dia, sou grato por isso. Gostaria de ter uma cama para me deitar depois do trabalho. Eu tenho uma cama para me deitar após o trabalho. Sou grato por isso. E tantas outras coisas que você pode dizer logo cedo. Isso vai fazer o seu dia ser melhor, isso vai fazer a sua autoestima ser maior. Semana que vem a gente continua, tá certo? Treine isso, fique com Deus e sucesso para você. Vem aí a 5ª edição da corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente. Largada no dia 7 de junho no Pavilhão das Artes, no Cônego. Inscrições a R$ 40 no site ativo.com ou nas lojas Prodesport e Casual Chique. Premiação em dinheiro. Faça sua inscrição e ganhe um kit com camiseta, sacochila e coqueteleira. Corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio Ambiente. Dia 7 de junho no Cônego. Você não pode perder. Em 2015, por determinação da ANEEL, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energisa continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Seu carro zero na Toyosserra tem durabilidade, qualidade, confiabilidade. É pra comprar na Toyosserra já. Etios à vista com preço de nota fiscal de fábrica ou financiado com parcelas que cabem no seu bolso. Você escolhe. À vista com preço de nota fiscal de fábrica ou em parcelas mensais. E mais, Hilux e SW4 com bônus de R$10 mil à vista ou com entrada mais 24 vezes sem juros. Compre seu Toyota já na Toyosserra. Pedestre, você também faz parte do trânsito. Manual de segurança. A Betalarme tem dicas para você. Em casa, ao mudar-se para um novo lar, instale um sistema de monitoramento eletrônico. No ônibus, mantenha bolsa, pacotes ou sacolas na frente do seu corpo. Na rua, evite abrir a carteira ou bolsa na frente de estranhos. No comércio, instale equipamentos de segurança eletrônica em todos os ambientes. Betalarme Segurança Eletrônica.
Vermar, o primeiro home center da região serrana. 2 andares com tudo para construir, reformar e decorar. E ainda preços e condições de pagamento feitos para você. Vermar, tem tudo aqui. Internet 20 mega, mais telefone 200 minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90, você só encontra aqui. Gigalink, internet, TV e telefone, tudo em um só lugar. Assine já, 3512-2000. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo, é de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Temos aqui participações em profusão. Deputado, podemos fazer aqui uma prorrogação do tempo? Vamos lá. Porque realmente temos muitas participações, mas também precisamos, como sempre fazemos, ter a nossa opinião. Não basta ter informação, e é o que nos move, é o que nos motiva, é a nossa principal causa, é a informação de utilidade pública, até porque pela informação você obtém a transformação. E aí também temos a nossa opinião, estabelecendo o contraditório, que é extremamente saudável. Por vezes, algumas pessoas, e especialmente agentes políticos, se sentem incomodados com o contraditório. Nós entendemos exatamente o contrário. É salutar, é saudável e é democrático. E desta forma, toda semana, o amigo, companheiro e irmão, professor Ricardo Lengruber, traz a opinião da produção do programa acerca do tema que tratamos aqui semanalmente. Vamos juntos acompanhar. É isso, opinião. Nova Friburgo está completando 197 anos, desde que D. João assinou o decreto, o acordo para a aquisição da fazenda do Morro Queimado e para a chegada dos primeiros colonos suíços. De lá para cá, houve vários momentos e épocas na história da cidade, altos e baixos. Celebrar e preparar os 200 anos só será efetivamente positivo se conseguirmos disseminar a ideia de que a história é o nosso patrimônio, de que temos uma riqueza intangível, mas que nos torna o que nós somos. Nova Friburgo tem uma natureza cheia de beleza e tem um clima agradável, mas o diferencial é a nossa história. E isso precisa ser diariamente cultivado. É claro que a gente precisa ser crítico daquele sentimento de superioridade, aquele sentimento de quem se sente melhor ou mais importante que os outros. Isso é ruim, afasta, discrimina. Mas é importante, sim, cultivar nas pessoas o sentimento de pertencimento, sentir-se parte de um grupo, sentir-se membro de uma família, sentir-se herdeiro de uma história. Com essas preocupações em mente, sem ser discriminatório, mas cultivando a memória, fica mais fácil projetar o futuro. Ao olhar para a história, a gente vai enxergar um monte de culturas diferentes na base da nossa população. Suíços, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, libaneses, japoneses, húngaros, austríacos e, não menos importante, uma infinidade de nações e culturas africanas. Quando se visualiza essa diversidade, a gente se torna mais tolerante. Aprende a respeitar que o sucesso de uma cidade está no exercício do diálogo e na abertura para o novo. Eu não sei se você sabe, mas nas escolas se estuda a história do município no 3º ano do ensino fundamental, ou seja, na antiga 2ª série primária. São crianças de 8 anos em média. Isso é bom
porque é desde cedo que se cultiva o sentimento de identidade. Mas não é suficiente, pois nunca se volta mais a estudar a questão. Ou seja, a história que aprendemos da nossa cidade é muito superficial e, por vezes, folclórica. O ideal é que, em outros momentos da vida escolar, se voltasse a estudar a história da cidade e da região, aprofundar de forma crítica o saber sobre as nossas raízes. E aqui surge um outro desafio. O curso de formação de professores de História que tínhamos na cidade encerrou as suas atividades. Sequer temos um espaço para a formação de professores de História cujo currículo seja atento às questões do município e da região. Se desejamos ter asas para voar e bem alto, primeiro é preciso cultivar com bastante profundidade as nossas raízes. Essa é a nossa opinião. É verdade. Esta é a nossa opinião, professor Ricardo, editorialista Lengruber, como sempre, brilhante nas suas avaliações, nas suas ponderações, que, evidente, representam a opinião da produção do programa Cidade Real. Tem sido realmente um destaque à parte. Qualquer dia nós teremos aqui o programa Opinião com o quadro Cidade Real, invertendo-se aqui a ordem dos fatores. Um grande abraço para você, fraternal amigo. Deputado, temos aqui manifestações em profusão. Opa. E aí, durante essas manifestações, evidentemente que podemos fazer uma avaliação do cenário municipal. Inicialmente, de Douglas e Zoraia. Temos algumas divergências políticas com o deputado, mas ele tem meu respeito. Estive também na Câmara naquele dia também, e volto a perguntar ao doutor Renato Abihammer porque ele, como médico, não assinou o pedido de CPI da saúde. E nós teremos aqui em breve a presença do doutor Renato Abihammer justamente para tratar dessas questões. Ainda o Douglas e Zoraia remete parabéns ao deputado pelo total apoio aos trabalhadores, votando contra o PL 4330, terceirização, e muito bom o projeto contra o veto dos juízes, participação interativa do telespectador. Obrigado, Douglas, obrigado, Zoraia, e é positivo que seja assim, né? A gente tem a manifestação do contraditório, nem numa família, numa mesma casa, a gente concorda com tudo, sem né, dúvida, Zurine? sem então, dúvida. Esse contraditório é muito positivo, é bom que seja assim. Obrigado pela tua participação. Sem dúvida. Participação de Bruno, do município do Rio de Janeiro, sensacional. Queria saber do deputado quais são os principais desafios para tornar a política no Brasil mais democrática e melhorar as condições do Rio de Janeiro para ser mais igualitário. Vamos lá, Bruno. A pergunta exige várias respostas. Dá para você defender uma tese. Mas eu vou procurar ser bastante objetivo. Ótimo. Acho que a gente tem que melhorar a qualidade da representação, ou seja, uma reforma política que, de fato, ela não faça com que o poder econômico seja tão influente em eleger os seus representantes para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, ou seja, dando uma base maior de igualdade para o acesso às cadeiras legislativas. Mas a gente precisa também, para aquelas pessoas, para aquelas organizações que não necessariamente vão se candidatar aos cargos eletivos, dar uma possibilidade de uma ampliação do processo de participação através dos instrumentos de participação direta, audiência pública, contato e discussão das verbas parlamentares disponibilizadas, plebiscito, ou seja, aquilo que outros países já fizeram é um movimento que o Brasil necessariamente precisa fazer também e o Estado do Rio, consequentemente. Participação de Wellington Monteiro. Olá, boa noite a todos. Participação pelo WhatsApp, que você vê o número no rodapé da sua tela e também agora na telinha com recursos de última geração. Meu nome é Wellington Monteiro, sou morador do bairro do Cônego. Quero parabenizar o nobre deputado por sua conduta firme e pela sua forma de fazer política, sempre ouvindo as pessoas. Independente do partido, estarei lhe apoiando.
e diz que você o representa. Obrigado, Wellington. Um abraço para você e para todos os amigos do Cônego também. Um abraço grande, Wellington. Sem dúvida. Vamos aqui buscar a outra participação. Participação da dona Tânia Góes. Estou adorando ver e ouvir o deputado federal Glauber dando uma aula de política em benefício do povo. Sou seu eleitor. Parabéns, deputado. Espero que continue sem se misturar aos sujos e continuar trilhando no caminho da luz. Remete um forte abraço à dona Tânia Góes. Quem seriam esses sujos, deputado? Eu quero em primeiro lugar agradecer a dona Tânia, né? Dizer que eu não quero fazer da atividade política um espaço de moralismo, dizendo, olha, só eu sou ético e os demais não são, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade da política, sim. Melhorar a representação, melhorar os instrumentos com que a política é feita. Obrigado, dona Tânia, um beijo grande. Participação de Ângelo Zebende, do bairro Bela Vista. Parabéns pelo ótimo trabalho, Glauber Braga. Forte abraço e me parece que realmente a população está satisfeita com o exercício do seu mandato, deputado. Obrigado, Ângelo, também pela sua participação. E eu vou aproveitar a palavra do Ângelo, rapidamente, para fazer uma divulgação. Foi um compromisso assumido. Se eu não me engano, eu falei aqui no seu programa no ano passado e que a gente está dando cumprimento, que foi de que nas nossas audiências públicas de prestação de contas, a gente ia lançar um calendário anual onde a pessoa soubesse onde eu votar todos os meses. Exatamente. Até o final do ano, ou seja, a pessoa sabe se eu não estou no bairro dela no mês tal, em que mês que eu votar. Então, quem entrar no site www.glauberbraga.com.br tem a presença do mandato em audiência pública, ou seja, onde eu votar, até dezembro do ano de 2015. Todos os meses. Todos os meses. Participação de Hamilton Vilarinho, ou Vilarindo, de Macaé. Parabéns, deputado Glauber Braga. Estou acompanhando a entrevista, certamente pela internet. Gostaria de dizer que confio, acredito e sei que a sua forma de fazer política é diferente. É um modelo inovador. Sensacional participação aqui, diversos pontos do estado, inclusive. Oh, bacana. Obrigado, viu, Hamilton, pela tua participação. Um abraço aí a todos os nossos amigos de Macaé também. Participação de Nicole Solberg, do bairro Prado, aqui em Nova Friburgo. Eu agora tenho que dizer de qual município. Sensacional. Olá, gostaria de saber a opinião e posicionamento do deputado sobre a importância da participação da juventude no cenário político brasileiro. Nicole, fundamental, ou seja, não existe qualquer grande transformação, seja no município, no estado, no Brasil, no mundo, que na história não tenha necessariamente contado com uma participação ativa da juventude. Então a gente precisa ter garantias de direitos para os jovens e protagonismo da juventude em todas as ações políticas. A tua pergunta me dá a possibilidade, inclusive, de dar uma resposta e divulgar mais uma ação. A gente está com um calendário também no nosso site de distribuição da nossa cartilha, que é Juventude e Participação. A gente tem uma coordenação própria lá com o Fábio, que é exatamente de garantias de direitos da juventude. Então, quem quiser conhecer mais onde a gente vai estar distribuindo esse material, só entrar lá no nosso site. Obrigado, Nicole. Legal. Participação do querido amigo Jonathan Gonçalves, locutor dos mais possantes da Rádio 94 FM e morador do Parque Maria Tereza. Boa noite, parabéns pelo programa. Abraços ao apresentador e ao deputado. Qual a opinião do deputado sobre a questão do embarque e desembarque dos ônibus intermunicipais no centro de Nova Friburgo? Remete forte abraço. Obrigado, Jonathan. Completamente contrário à medida que foi adotada pela Prefeitura, da forma como foi adotada. Primeiro, colocar a responsabilidade no Ministério Público, dizendo que tinha sido o MP o responsável pela medida. Aí o Ministério Público vem a público negando as afirmações que tinham sido feitas pela própria Prefeitura. Depois, essa medida não pode ser colocada como uma solução para os problemas do trânsito da cidade. O que a gente precisa é de um plano de mobilidade urbana profundo, com determinação de metas a serem cumpridas no curto, no médio e no longo prazo, e não uma ação de natureza pontual que está prejudicando toda a cidade de Nova Friburgo e os municípios também da região.
inclusive com implicações importantes no comércio de Nova Friburgo, ou seja, no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Jonathan, completamente contra a medida e a forma como ela está sendo adotada. Muito bem. Participação, vamos localizar aqui mais uma participação. E só complementar, viu, okay. Zuri? Sim. Elogiar a iniciativa do deputado Anderson Nogueira, que entrou, inclusive, com uma ação judicial, com uma solicitação de liminar para que a medida possa ser revertida, e com os vereadores Zezinho e Cigano, que têm feito esse embate também na Câmara Municipal. E o deputado estadual Anderson Nogueira estará conosco aqui na próxima edição, na próxima segunda-feira, também realizando uma prestação de contas do seu ainda recente mandato e também fazendo as suas considerações acerca dessas e outras questões. Tem uma participação aqui muito interessante e que é uma pergunta de todos, mas eu vou reservar para o final. Perfeito. Vamos agora às participações que estão aqui em profusão por e-mail. Inicialmente de Zezé Guerra, de Conselheiro Paulino. Parabéns ao deputado pela maneira como vem conduzindo seu mandato. Agradece pelo espaço concedido na reunião realizada no condomínio Terra Nova. Agradecer também ao Zezé aqui pela participação. A gente fez lá uma roda de conversa com os moradores do Terra Nova e, democraticamente, a gente chamou a representação de todos os poderes constituídos. O Zezé foi lá democraticamente falar de ações que estão sendo desenvolvidas pelo município. Eu que quero te agradecer, viu, Zezé, pela tua presença e me colocar à disposição também para estar respondendo sempre a qualquer questionamento. Um abraço grande. Participação de Carlos Luiz Pesce, sobrinho de doutor Carlos Alberto Pesce, um dos maiores tricolores dessa cidade, ícone da torcida verde-grená. Muito bom. Disse ele que já foi candidato a vereador e está pensando em voltar para tentar mudar essa política. E pergunta se também não seria a hora do deputado vir como prefeito, que você vai reservar para o final. Tá e também lhe pergunta o que você acha desse caos na saúde pública. Está muito mal, ou seja, pior é difícil do que... Pior é difícil? Pior é difícil ficar do jeito que está, né? Ou seja, está muito mal. A gente não tem instrumentos hoje claros de acompanhamento, com estabelecimento de objetivos, qualidade de atendimento às pessoas. Hoje está faltando o básico para o atendimento das famílias friburguenses, né? É só você andar 5 minutos na rua que todo tipo de reclamação chega em relação a esse tema, o assunto. A gente tem que ter uma gestão que seja profissionalizada na saúde, com valorização dos servidores, mas ao mesmo tempo com valorização de quem chega mais fragilizado, que é exatamente o paciente. Isso não se faz se você não tiver, além da sensibilidade, se você tiver uma profissionalização da gestão, que seja clara, objetiva. O que a gente não tem em Friburgo hoje não é só na área da saúde. A gente não tem no conjunto das secretarias municipais. Se você perguntar hoje, e aí não é uma crítica aos secretários, por quê? Porque se você não tiver um processo de liderança, não existe projeto que vá à frente. Ou seja, o prefeito municipal ele tem que liderar um projeto do município, ele tem que estabelecer as metas, os objetivos com o conjunto do corpo da prefeitura. Se uma cidade não sabe aonde ela quer chegar, ela não chega. Ou seja, se uma administração municipal não conduz para onde a cidade deve e pode chegar, a gente não tem como encontrar esse caminho. Muito bom. Eu estou tentando administrar aqui as várias possibilidades que me são colocadas. Faltam dedos, às vezes. Participação do 10 do Cordoeira, muito bom. Não sei se anota, se é o número da camisa que ele utiliza no jogo de futebol. 10 é um amigão. Se é o número da casa onde ele mora, numa determinada rua, mas certamente você já o identificou. Claro. Agradece ao deputado pela verba conseguida para a compra de uma ambulância para o Cordoeira e outras 3 comunidades, mas quer repudiar a decisão do prefeito de retirar os veículos do Cordoeira e direcionar para outra comunidade. Esse é um problema, viu, Zuri, que a gente vem sofrendo. A gente faz a indicação da chamada emenda participativa, que a comunidade é quem escolhe, ou seja, mas no momento da emenda ser administrada, quando o equipamento é comprado, a determinação da alocação, ela é municipal. Ou seja, a comunidade do Cordoeira fez a sua reivindicação, ganhou no voto, as ambulâncias foram compradas, disponibilizadas, agora a administração é do município, e isso ninguém pode tirar
da prerrogativa da própria municipalidade, ou seja, do prefeito. Participação de Roosevelt Carvalho, sempre prestativo, muito atencioso, que faz uma coleta de produtos recicláveis de maneira muito interessante, inclusive no meu estabelecimento comercial. Um forte abraço para você. E para a dona Adneia, que é sua esposa, que lhe atura há mais de 40 anos, uma verdadeira heroína. Parabéns ao deputado pelo trabalho. Se o deputado pode intervir junto ao governo federal contra as obras em Conselheiro Paulino. Segundo ele, estão paradas. Na realidade, elas recomeçaram. Posso e já o fiz, inclusive, viu, Roosevelt? Tive um contato especificamente com o Ministério da Integração, com o Ministério das Cidades e, além disso, com o Ministro das Relações Institucionais, falando exatamente sobre as obras de Conselheiro Paulino e, mais do que isso, dizendo ao governo federal e demonstrando que obras relacionadas à redução de risco de desastre não podem passar por contingenciamento e não podem ficar parados. O que é o contingenciamento? É aquilo que o governo faz, popularmente chamado como corte, né? Ou seja, segurar as verbas federais. Fiz esse movimento, está inclusive divulgado, né, Tamara, nas nossas redes sociais, os encontros que eu tive nos ministérios para tratar especificamente desse assunto. Obrigado, Roosevelt, e um abraço ao 10 também, que eu acabei não mandando. Ok, participação de Aloysio Silva, conhecido pela alcunha de Bujão, do Centro. Sobre essas mudanças que o governo federal está propondo, qual a posição dele e como anda a relação com o senador Romário, o que já foi tratado aqui, meu caro amigo Aloysio, telespectador assíduo do programa Cidade Real. Participação de Wilson Barros, do Centro. Como vê o crescimento do deputado Anderson na região? Vê a possibilidade de uma dobradinha, com certeza se referindo à Prefeitura Municipal? Se sair do partido, neste caso, pedirá que ele vá junto? E aí eu lhe peço apenas que responda a última pergunta. São muitas, né? Ao mesmo tempo. Porque as outras vão ser feitas em conjunto no final. Especificamente, se o deputado sair do partido, convidará também, da mesma forma, o deputado Anderson Nogueira para integrar nova sigla? Tinham várias perguntas, mas eu vou responder especificamente a essa, dizendo o seguinte, ou seja, o Anderson está fazendo um mandato extraordinário nesses 3 meses, né? Ele está conseguindo uma articulação na Assembleia Legislativa que está dando a possibilidade, inclusive, de propostas e projetos como a redução de ICMS, que é sensacional. Claro que para qualquer partido que eu for, necessariamente o Anderson é convidado também, ou seja, para nenhum partido que eu vá, ele não será convidado para ir. Mas o movimento que vai ser feito, e se vai ser feito, ele vai ter que ser discutido com tranquilidade, inclusive porque tem uma turma aqui que não vai deixar de fazer a resistência interna no PSB, uma resistência que vai ser militante de gente muito aguerrida. Sem dúvida. Participação de Márcio Lúcio, do Paysandu. O programa Cidade Real é aqui absolutamente imparcial. Nas eleições passadas, o deputado disse que nada poderia fazer pelos concursados de 99. O prefeito Rogério Cabral resolveu. Faltou sua vontade política ou foi para não denegrir o que tinha feito a senhora prefeita, sua mãe? Eu não sei o que o Márcio especificamente está falando, se foi algum contato que teve comigo, né? O que eu deixei claro, e sempre deixei, né, é que como legislador, as minhas iniciativas, elas não teriam como interferir numa decisão do judiciário, respeitando qualquer movimento reivindicatório e, além disso, respeitando também a posição que foi adotada pela Prefeitura. Essa é uma questão de mais de 15 anos, que se arrasta há bastante tempo. Eu estou à disposição para discutir e falar sobre o assunto com sensibilidade em relação aos concursados e com sensibilidade em relação a todos aqueles que tiveram, de alguma forma, as suas medidas reconhecidas ou medianamente reconhecidas por parte do município, né? As medidas foram adotadas num período histórico por motivações históricas daquele período. As medidas que estão sendo adotadas hoje têm o meu respeito e eu estou à disposição para discuti-las e dialogar sobre elas em qualquer momento, com muita serenidade e tranquilidade, com respeito a todos os profissionais, os que são concursados e aqueles que também, porventura, não sejam e que merecem, sim, o respeito da administração municipal. Participação da Vera, da querida Vera, do Vale do Sol, aí aqui no bairro de Duas Pedras, em Nova Friburgo. Que chique, hein? Que medida impopular e desumana do Executivo ao proibir o trânsito de ônibus intermunicipais. É lamentável. Como sempre, os mais carentes é que serão prejudicados. Novamente se manifesta a querida telespectadora. Concordo com a Vera plenamente.
Ok. Reservamos aqui para o final, nobre deputado, e quero registrar também que durante o programa, a direção da TV Azul, Isabela, estava aqui conversando pelo WhatsApp. Sensacional, apenas o registro das queridas Annelise Ruiz e também de Luciana Ferraz pela assistência, pela audiência. Vocês são ótimas, são muito atenciosas, muito carinhosas. E aí, amigo, muito obrigado pelo carinho da audiência. Participação de... Ele não se identifica, mas enfim. Olá, deputado Glauber, parabéns pelo mandato. Gostaria de saber se existe alguma emenda participativa para o bairro Laranjal, em São Gonçalo. Todos estão sofrendo com a violência e precisamos de uma DPO. Boa noite. Olha, não tem o nome, mas eu queria dizer Tem o número do celular dele aqui, entende? A gente está definindo o calendário de emendas participativas, que esse ainda não foi divulgado, das audiências já está no site. A gente vai fechar os detalhes e fazer a divulgação, mas a gente pretende estar presente em todas as regiões, se não em todos os municípios, claro, porque é impossível. São 92 municípios no estado para 25 emendas a serem apresentadas, mas que pelo menos o mandato possa estar presente no conjunto das regiões e a tua reivindicação vai poder ser analisada aqui também pela nossa equipe. Obrigado. Para encerrar, nobre deputado, que sempre traz muita informação, traz muito interesse, traz muita luz sobre vários assuntos, e aí faltou, evidente, tempo para a gente se aprofundar sobre algumas questões no âmbito municipal, mas certamente o faremos na próxima edição com o deputado Anderson Nogueira. E várias perguntas aqui no seu texto, pelo WhatsApp ou por e-mail, lhe perguntam se você será candidato a prefeito nas próximas eleições municipais. Se tiver alguma informação, amigo, alguma notícia inédita, sinta-se à vontade, tá? O senhor até bebeu uma água aqui. Fica à vontade, amigo. Isso. Tome uma água, respire fundo e se manifeste, porque agora todos estão desassossegados nas suas poltronas, nos seus sofás ou mesmo nas suas camas. Por favor. Zuri, vamos lá. É claro que essa é uma decisão que tem que ser refletida com muita tranquilidade. Hoje eu estou no exercício do mandato de deputado federal, fui eleito no ano passado e fico muito feliz de ter tido a confiança de mais de 82 mil pessoas. Sem dúvida. Né, no município de Friburgo e nos outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de falar isso para você aqui no seu programa. Quem que um dia não sonhou em ser prefeito da sua cidade para estabelecer uma administração que seja realmente a cara daquilo que é Nova Friburgo, porque Friburgo é uma cidade, além de ser uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem enormes vocações e oportunidades. Então, o que eu posso te dizer nesse momento é que não existe uma tomada de decisão. Isso está sendo amplamente discutido com o conjunto da militância do PSB e com os moradores da cidade, também de outras regiões. A gente vai tomar essa decisão no momento certo. Seria para mim um grande orgulho ser prefeito do município de Friburgo. Mais do que isso, não tenho dúvida que uma administração municipal centrada naquilo que a gente acredita poderia realmente estabelecer a diferença e a virada que o município de Friburgo está precisando, com o apoio de todos aqueles que acreditam nessa virada. E para encerrar, te digo que diferente, vamos lá. Diferente do último programa, que eu não dei nenhuma manifestação nesse sentido, só disse que pensaria sobre o tema e sobre o assunto, hoje existe uma possibilidade real que está sendo plenamente analisada sobre a candidatura à Prefeitura de Nova Friburgo. Ela vai ser avaliada com calma, mas hoje essa possibilidade é concreta e está sendo muito bem avaliada. Amigo, repita, por favor, porque nós estamos tomados aqui pelo impacto. Muito bem. Hoje existe uma possibilidade real. Essa possibilidade real, claro, está sendo analisada, ou seja, a gente não quer tomar nenhuma decisão que seja assodada, vai ser ouvindo a todos, com todos os cenários e aquilo que representa uma decisão como essa, mas a possibilidade de uma candidatura municipal é considerada uma possibilidade real
digo isso aqui em primeira mão no programa Cidade Real. Excelente. E aí seria uma candidatura do partido ainda, evidentemente, sem elencar nomes. Olha, a gente vai avaliar, ou seja, por enquanto, o que a gente pode de antemão dizer, né, é que essa análise e essa avaliação está sendo realizada com profundidade, como uma possibilidade concreta. Companheiro, aqui. A população friburguense agradece sua presença. Eu que agradeço. Ficamos ainda por responder algumas outras questões, mas temos um tempo regulamentar que já se excedeu, evidentemente. A sua presença sempre é muito bem-vinda. Você tem sido muito autêntico, muito transparente, muito claro nos seus posicionamentos, muito firme, inclusive, e isso agrada aqueles que são seus eleitores ou mesmo aqueles que não, porque você representa todos, claro, evidentemente. Claro. E quero, evidente, contar com o apoio da sua assessoria para que você venha aqui mais vezes. Eu sei que é uma ginástica tremenda na sua agenda, mas é muito bom tê-lo aqui, amigo. Com o maior prazer. Faço questão disso, Uri. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade da gente estabelecer sempre esse diálogo franco. Fiz questão de estar aqui hoje. Amanhã estou saindo 4h30 da manhã para pegar o voo e ir a Brasília e participar de todas as sessões deliberativas. Mas me convide que eu quero estar sempre por aqui. Sem dúvida. Recomendações à senhora, sua mãe? Com certeza. E ao senhor, seu pai? E já te falei, se tiver algum problema na internet, meu pai é um especialista que está cada dia mais apurado nessa tarefa. Sem dúvida, vamos precisar dele aqui. Valeu. Um abraço, Yuri. Que Deus te proteja. Momento gratidão, Isabela, do programa Cidade Real. Yuri, primeiro eu quero agradecer a assessoria do deputado aqui presente por nos ajudar a proporcionar esse programa, a todas as inúmeras participações. Exatamente, Isabela. Somente numa postagem do deputado foram mais de 125 participações, várias pessoas enviando parabéns e os votos aqui para o programa. Obrigada a todos que participaram pelo WhatsApp, rede social. E esse programa vai ser reapresentado em horários diversos na grade. Se você quiser saber mais e assistir esse programa, tem o WhatsApp, tem o aplicativo da TV Zoom. É só você baixar e você assiste o programa lá em tempo real. E no site da TV Zoom, www.tvzoom.com.br, você acompanha o horário da representação do Cidade Real e dos programas aqui da grade. Júlia, eu quero mandar um grande beijo para a família Alvarez e Domingos. Eu tive com ela esses dias e ela disse que assiste o programa, que a família toda está ligada no Cidade Real. Um grande beijo e obrigado pela sua audiência. Um beijo também para o Daniel Lage, para a Viviane Roth, para a Laura Muri, para a Márcia Carechiato e para o Ricardo Figueira, que fazem aniversário essa semana. E eu vou passar para os nossos telespectadores aqui um convite especial. No próximo dia 23, no próximo sábado, às 8 da noite, lá no Sesc Nova Friburgo, a Euterpe e o Corpo de Bombeiros vão dar uma bonita apresentação, ainda em comemoração pelo aniversário da cidade. Estão todos convidados. Muito bem, Isabela. Já estamos aqui no apagar das luzes aqui da prorrogação da sessão. Mais uma vez, entendemos aqui que cumprimos a nossa missão, o nosso desafio, trazendo informação de utilidade pública. Na próxima edição, receberemos o deputado estadual Anderson Nogueira. Quero especialmente nesta edição, mais uma vez, agradecer nossa Santa Rita, padroeira, protetora das causas impossíveis, que tem o seu dia consagrado no próximo 22 de maio. E aí, certamente, o meu coração e a minha alma se elevarão a Santa Rita, que tem sido absolutamente generosa com este seu devoto filho. Que ela continue, da mesma forma, protegendo, abençoando, iluminando todos os cidadãos friburguenses e aqueles que têm por missão e obrigação nos representar por delegação do nosso voto. Cuidem-se bem e até a próxima edição.